Azenha fez uma matéria que eu recomendo a leitura, um artigo muito bom, que está na revista Fórum, que Xi golpeia Estados Unidos enquanto puxa Vietnã e Brasil para o seu lado, né? A gente tem visto como a China está respondendo de maneira estratégica a esse ataque do tarifaço dos Estados Unidos, né? E eles têm respondido, na verdade, de duas maneiras. Uma, de maneira dura e imediata, impondo tarifas semelhantes, da mesma ordem de grandeza, né? Eles não demoram para fazer isso. Bateu do lado de cá, eles respondem do lado de lá. E outra, de maneira planejada, né? Minuciosamente planejada. E teve uma entrevista muito interessante que o vice-presidente da China deu para a imprensa norte-americana, que a gente não pode reproduzir aqui, porque tem direitos autorais, né? Mas a jornalista pergunta: vocês não têm medo de perder o mercado norte-americano impondo essas tarifas recíprocas? Eles falam não. Ele fala, não, nós não nos importamos. Estou falando de memória aqui, talvez cometa alguma imprecisão. Nós não nos importamos. A China existe há 5.000 anos. E a maior parte desse tempo, os Estados Unidos não existia. E nós vamos continuar existindo pelos próximos 5.000 anos. Então, isso demonstra o pensamento estratégico da China, que é um pensamento de longo prazo. E essa questão que o Azenha trouxe para a gente aqui, desse reposicionamento da China, nesse primeiro parágrafo, ele já coloca aí a questão da limitação da exportação das terras raras e minerais estratégicos, né, ímãs de alta performance. E isso tem um impacto muito grande na indústria americana. Então, para a gente ter uma ideia de como a China está agindo estrategicamente, qual o impacto disso na indústria tecnológica americana, eu separei algumas empresas que serão afetadas. Vamos lá para o próximo slide. Bom, aí tem uma outra questão também, que Pequim também proibiu a exportação de tecnologias para empresas ligadas ao complexo industrial militar norte-americano, né? O que é um grande impacto também para os Estados Unidos. E a importância dessas terras raras e minerais estratégicos é que eles fazem parte de componentes essenciais de alta tecnologia, né? E aí no próximo slide a gente vai ver o que é impactado por isso. Temos, por exemplo, a Apple, né? Que bom, não precisa apresentar a Apple, né? Mas ela usa o galho e o germânio em chips, sensores, displays. Então isso afeta toda a cadeia de suprimento dela. Esse sonho norte-americano de falar, vamos reconstruir nossa indústria com tarifas, etc. A Apple já falou assim, ó, nananina, não é possível, não é assim que a banda toca. Se vocês tentarem fazer uma reindustrialização por essa via, não vai dar certo. Uma vez o CEO da Apple participando de um evento, falou, olha, se a gente for juntar todos os engenheiros de ferramentaria, os bons engenheiros de ferramentaria dos Estados Unidos, a gente vai ter dificuldade de encher uma sala. Na China, eles são capazes de encher um estádio. Então, não é simples, não é tosco como o Trump está executando, né? Bom, NVIDIA ela deu um salto de valorização com inteligência artificial, porque os chips NVIDIA são usados para processamento de inteligência artificial. É o principal insumo
tecnológico de hardware da inteligência artificial. A Tesla, que também dispensa apresentações aí com o apaixonado pelo nazismo à frente dela, né? A Intel, que fabrica chips de praticamente todos os computadores pessoais, né? Notebooks, etc. A AMD, que é também uma player muito importante na fabricação de chips e placas, né? De placas gráficas, etc. Vamos lá para a próxima. Cisco é responsável por grande parte da infraestrutura de rede de internet no mundo. E ela tem uma participação gigante nessa cadeia de comunicação. Ela pode ser muito prejudicada por isso. A Qualcomm, que fabrica chips de celulares. Praticamente todos os chips de celulares hoje, todos não, mas boa parte deles é fabricado pela Qualcomm. E duas grandes empresas aí da área de energia solar, que é a First Solar e a SunPower. E, por último, no próximo slide, o que seria afetado por essa restrição de exportação do complexo militar. Isso é um golpe terrível nos Estados Unidos, porque o poderio militar dos Estados Unidos é o seu principal meio de ameaça em relação ao resto do mundo, junto com o seu poderio econômico, né, com a centralidade do dólar no comércio internacional, mas a gente sabe que a via militar é uma via muito utilizada, de fato, pelos Estados Unidos, fazendo guerras há muito tempo e como ameaça, né? Bom, a Lockheed Martin, que desenvolve caças, mísseis e satélites, a Raytheon, que é especialista em sistema de defesa aérea, a como é que se pronuncia essa, Zenha? Me ajuda aí. Northrop Grumman. Enfim. Que atua em defesa espacial, drones e guerra eletrônica. Northrop Grumman. Oi. A General Dynamics, que fabrica submarinos, veículos blindados e sistemas de comando. A Boeing, que é a divisão militar da Boeing. A L3 Harris, que fornece equipamentos táticos de comunicação militar. E a General Electric, que atua também em diversas tecnologias militares e outros campos, né? Então, seria um impacto profundo e estratégico, cirúrgico, pontual, né? Que pode levar os Estados Unidos a se dar conta e perceber que ele já não tem mais todo esse poderio todo de viver sozinho no mundo e voltar ao mundo pós-Guerra Fria, unipolar, onde ele era grande potência, né? Então, com essas sanções, a China está mandando um recado muito preciso e muito claro. Quando não é assim que a banda toca, meus caros. Veja como a gente pode afetar vocês com duas simples restrições. E tá aí, né? Vamos ver se a ficha cai do lado de lá, né? Edgar, lembrando que o que a China fez, na verdade, a China colocou controles de exportação. E, assim, é uma jogada muito chinesa, porque esses controles de exportação que ela colocou, você pode abrir e fechar, é uma torneira que você abre ou fecha. O controle maior de exportação que ela colocou são controles maiores sobre 7 terras raras muito específicas. Uma delas, inclusive, lembra o bolsonarismo, que é o gadolínio. Tem esse mineral chamado gadolínio. Então, o gadolínio não sai mais da China. Então, ela colocou
controles de exportação amplos sobre todas as terras raras, mas, ao mesmo tempo, ela está dizendo, olha, nós continuaremos a ser fornecedores confiáveis, não para a indústria de defesa, para a indústria civil do Ocidente. Então, ela quer, porque se você olhar no mundo hoje, o mercado das terras raras, gente, 90% dele é controlado pela China. Tanto é que, como eu escrevi no texto, o Donald Trump está recorrendo, inclusive, ao Vladimir Putin, dizendo, olha, se a gente fizer a paz com a Rússia, se acabarem as sanções, a Rússia será fornecedora de terras raras para a gente. Talvez a gente possa explorar isso na Ucrânia, talvez na Groenlândia. Eles estão procurando alternativas, porque a China tem o controle desse mercado e, como você disse, ela tem os engenheiros, né? Então, ontem, por exemplo, Edgar Pittini, eu vi uma pessoa sendo entrevistada na Bloomberg, que é um canal americano, e aí o âncora perguntava assim, vem cá, mas nós vamos ver o iPhone ser feito aqui nos Estados Unidos nesta década? O cara falou, provavelmente não. E na década seguinte, ele falou, também acho que não. Aí, por quê? Ele falou, porque é o seguinte, você precisa ter cadeias produtivas que já estão montadas. Então, cada nova versão do iPhone que é feita exige muita coisa manual. E esse serviço, se fosse transferido para os Estados Unidos, ficaria muito caro, Edgar. Seria um iPhone de $3.000, $3.500, $4.000. Ele perderia. Ele já é mais caro do que o Samsung, que o Xiaomi lá, o chinês. Ele ficaria muito caro se ele fosse feito nos Estados Unidos. E o americano não quer ficar apertando parafusinho de iPhone enfiado numa planta industrial. Então, achei muito interessante essa fala do entrevistado, e o âncora da Bloomberg ficou muito chateado, porque ele queria que o iPhone fosse feito lá na Carolina do Norte. O cara falou, olha, eu acho que nem nesta, nem na próxima década nós teremos nós teremos um iPhone feito 100% nos Estados Unidos. Não vai rolar. Está tudo lá pronto, já na China, tem a mão de obra, tem os engenheiros, e a mão de obra é muito mais barata do que aqui nos Estados Unidos. Simples assim. E é uma coisa interessante, é que assim, o papel do Estado na China, ele é determinante para a mão de obra barata. Porque você tem o Estado responsável por boa parte do bem-estar social da população, por saúde, previdência, educação, né, moradia, enquanto o modelo liberal norte-americano coloca isso tudo para o lado do trabalhador. Então, um salário para bancar uma vida digna nos Estados Unidos necessariamente é mais alto do que um salário para bancar uma vida digna na China, né? Claro que existe também exploração na China de mão de obra, né? Como existe em todos os lugares do mundo, Estados Unidos também, mas só que o peso do Estado na economia é determinante para você ter uma mão de obra barata e, mesmo assim, você ter uma população com qualidade de vida crescente, né? Porque a China está melhorando a qualidade de vida para a sua população de maneira contínua, né? Então, de fato, vai ser muito difícil os Estados Unidos conseguir se reindustrializar com esse modelo que eles estão tentando, né? Pois é. E, Edgar, você separou um outro material aqui. Que história é esta da Meta? E, claro, Zuckerberg, que é o dono da Meta, que controla Facebook, Instagram, WhatsApp. Explica para a gente essa história. Esse assunto está repercutindo bastante nos meios tecnológicos, né? Porque já é um processo de longa data que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um processo antitrust, né? Porque o que aconteceu? A Meta era dona do Facebook.
De repente, surgiu o Instagram, que ela percebeu que seria um concorrente fortíssimo para ela. No próximo slide aí, tem até uma fala que é muito reveladora, né? No processo, eles juntaram diversos documentos e tem uma fala do Zuckerberg que ele falou que uma das auxiliares aí de acusação, ele disse que é melhor comprar do que competir. É difícil ficar mais literal do que isso, né? Então a Meta está sendo acusada de matar a concorrência através da aquisição. E uma dos argumentos da acusação é que ela pagou muito mais caro pelo Instagram do que valia de fato na época, né? E isso foi uma forma de neutralizar a concorrência, porque o Facebook já apresentava sinais de esgarçamento na sua capacidade de crescimento, né? Engraçado que, só um detalhe, nesse mesmo processo, o Zuckerberg admitiu que o Facebook não é mais uma rede de relação entre amigos. E ele até fez uma proposta esdrúxula em 2022, dentro da empresa, que ele revelou durante o processo, que seria zerar a amizade de todo mundo na rede, para as pessoas serem obrigadas a voltar à rede para refazer os seus elos. Né? Isso daria mais relevância à rede, as pessoas voltariam a visitar a rede, só que a esdrúxula não foi para frente, não foi aprovada, né? Mas, enfim, ele mesmo admitiu que o Facebook hoje não é mais uma comunidade entre amigos, né? E no próximo slide tem também uma informação bastante curiosa, que o Trump ele deu um recado claro de intervenção nesse processo, que explica muito a foto, aquela icônica foto de todos os CEOs, todos não, mas diversos principais CEOs e donos de grandes empresas de tecnologia na posse do Trump, inclusive o Zuckerberg, e aquela guinada que o Zuckerberg deu logo na vitória do Trump, que deixou todo mundo pasmo, né? Porque foi inesperada a guinada à direita que ele deu, mas a conta veio, né? O Trump demitiu duas pessoas dessa corte aí que está fazendo o julgamento com uma mensagem clara de ameaça, né? Então, na declaração aqui, o presidente enviou um sinal muito claro, não apenas para nós, mas para o presidente Ferguson e para a comissionária Melissa Houyak, que se eles fizessem algo que ele não gosta, ele poderia demiti-los também. Então, esse processo, ele está sendo acompanhado muito de perto pela mídia internacional, porque se a Meta for condenada, ela pode ser obrigada a vender o Instagram ou o WhatsApp, ou ambos, né? Que seria um golpe mortal, né, para a Meta, porque o Facebook hoje seria o principal produto que ficaria com a Meta, é uma rede que está reduzindo sua relevância cada vez mais, né? Então, enfim, o desdobramento disso é bastante importante aí para o futuro das redes sociais e vai ter impacto na vida cotidiana de todo mundo, né? Pois é. Muito bem lembrada essa guinada que do Zuckerberg que você trouxe, né, Edgar? Porque isso repercutiu bastante, depois meio que cessou, né, todo o barulho que se fez em cima dessa guinada do Zuckerberg, que mudou todas as diretrizes, né, do Facebook, do Instagram e tudo mais, permitindo conteúdos que antes eram moderados, né? Ele acabou com a moderação, não foi isso? Ele acabou com a moderação e demitiu diversos moderadores que faziam essa filtragem pessoal, vamos dizer assim, dos conteúdos.
e começou a automatizar tudo e falou que ia implantar notas da comunidade como é hoje no X, antigo Twitter, né? Uhum. Bom, minha opinião é a seguinte: o Zuckerberg ele é menos afetado que o Musk em empolgação política, e ele olha mais para o cifrão e ouve mais os seus acionistas, e percebeu que continuar com a guinada direita talvez não fosse mais lucrativo para ele do que chegou ali, deu o sinal, acenou, foi na posse, estamos junto, e parece que deu uma recuada, né? A gente ainda não viu esse anúncio dele para além das demissões que ele fez, né? Mas a gente não viu ainda implantar notas da comunidade, isso acabou não andando do jeito que ele anunciou, né? Então parece que houve um recuo, ao contrário do que fez o Musk, que continuou na sua empreitada tresloucada e que levou a uma reação feroz dos consumidores contra a Tesla, contra a Starlink, e colocou ele em rota de atrito com os acionistas, né? E, inclusive, que pode causar isso a saída do governo. E a gente pode perceber que o próprio Musk está muito mais discreto, né? Ele, nas últimas semanas, está muito mais discreto. Ele parou com aquela pavonice absurda, né? Ele está um pouco mais contido no próprio X, em aparições públicas, em declarações. Ele percebeu uma reação muito forte do funcionalismo público, né? Que, quer queira, quer não, falou: olha, aqui ainda tem lei, né? É um país que ainda tem lei. Você ainda tem que cumprir lei, não pode passar por cima de todo mundo. Então, enfim, parece que ele também deu uma recuada, porque o bolso é o órgão mais sensível desse pessoal, né? O Musk eventualmente vai sair do governo americano, está na cara, porque há um racha hoje, assim como houve aqui no Brasil. Parte dos liberais racharam com a extrema-direita bolsonarista, apesar de eles amarem o Paulo Guedes. Lá nos Estados Unidos há um racha entre a base trumpista, aquela base mais que quer sangue, representada por influencers muito fortes nas redes sociais, e os bilionários. Os bilionários estão descontentes com as tarifas do Trump. Queria que você respondesse, antes de se despedir da gente, a isso aqui da Tony Bastos. O meu Zap só me sugere canais de extrema-direita, com pastores, milicos, Marçal, sem eu nunca ter acessado esse tipo de lixo. Como explicar isso, Edgar, para a Tony? É o algoritmo impulsionando a extrema-direita, né? Essa é uma das questões que a gente costuma conversar sobre o assunto, que é a ausência da transparência algorítmica. Nós não sabemos como funcionam os algoritmos. Então, assim, eu não saberia te dizer funciona desta e desta maneira. Ele te identifica assim, ele identifica que você tem um perfil de esquerda e resolve te sugerir. Por quê? Porque nós não sabemos como o algoritmo funciona. É uma caixa fechada que só eles sabem como funciona, né? Inclusive, há uma prática de compartimentalização do algoritmo, para que a maioria das pessoas que programam não tenham conhecimento do total do algoritmo. É mais ou menos o que o Marx falava sobre o controle do processo produtivo, que o detentor dos meios de produção domina a parte intelectual do processo produtivo e como funciona toda a cadeia produtiva. E o funcionário só sabe fazer a sua parte no processo produtivo. Então, ele não vê a paisagem, ele não vê a pintura toda, ele só vê a parte, ele só vê a peça
do quebra-cabeça. Nos algoritmos também funciona muito assim. Cada grupo controla um pedaço do algoritmo, ele sabe como funciona aquele seu pedaço, mas eles não têm acesso ao total do funcionamento do algoritmo, porque quanto mais gente souber disso, mais fácil vazaria informações, né? Então, o controle geral do algoritmo fica num grupo mais restrito, com contratos draconianos para vazamento, controle muito rígido. Então, a gente não tem esse conhecimento de como funciona o algoritmo, mas a gente sabe, pela experiência das pessoas e porque pesquisadores fazem investigações para aferir se isso está acontecendo, né, se há um direcionamento. E sim, geralmente mostra que há um direcionamento algorítmico e essas redes estão, de fato, sugerindo e impulsionando conteúdos de extrema-direita. Muito bom, Edgar, muito bom, né? Quer dizer, é uma forma de esconder, Ivan, é uma forma de... Eles montaram o esquema de uma maneira que não tem nenhuma... Olha, eu estava vendo mais cedo hoje, na madrugada, porque a gente acorda muito cedo aqui para o programa, uma postagem daquele ex-líder grego, eu não sei nem falar o nome dele, Varoufakis, e ele está promovendo um livro dele falando que não existe mais capitalismo hoje, mas sim é um tecnocapitalismo, que é justamente a fachada da democracia liberal, mas quem manda são esses caras usando essas artimanhas sobre as quais o Edgar Pittino se referiu agora. Usando essas artimanhas. Ele fala em tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. Que ele diz que as grandes corporações tecnológicas são novos feudos que ignoram o Estado Nacional e que estabelecem suas fronteiras virtuais, né? Transpassando o Estado-nação, e que por isso que elas são avessas à regulamentação, porque elas querem ser donas do seu próprio território digital e estabelecer suas leis. Isso é muito louco. É o Yanis Varoufakis que escreveu esse livro, e isso que o Edgar, aliás, vamos fazer um corte dessa entrevista do Edgar Pittino, precisamos promover esta fala, porque esta fala, especialmente essa parte do algoritmo, né? Porque quando esse algoritmo não é de conhecer, quando eles têm esse poder de esconder o que está manipulando a opinião pública, é um poder inacreditável, não, Ivan? Pois é muito louco esse conceito de tecnofeudalismo que o Edgar citou agora, porque são essas empresas que controlam o fluxo dos algoritmos, o que te apresenta, o que não te apresenta, né? Mas é muito louco esse conceito de tecnofeudalismo, porque o feudo dá a ideia de algo fechado, né? Porém, e tá certo, é porque essas empresas são fechadas entre si, elas mantêm um monopólio disso. Só que, diferentemente dos feudos lá de trás, né, elas não têm fronteiras, né? Elas não têm esses muros, né? São fechadas em sua atuação, só que elas são transatlânticas, transnacionais e ultrapassam os limites dos próprios estados nacionais, né? Muito legal mesmo. Muito legal assim, né? Curioso o conceito, não legal a prática, né? Não, o conceito é muito bom. Ele foi pegar uma característica de como atuam essas empresas e conseguiu transformar isso num conceito político e histórico muito bom. Eu acho que é uma ferramenta muito útil para a nossa análise sociológica contemporânea. É isso. Muito bom mesmo ouvir o Edgar, porque o Edgar nos esclarece o que está se passando nos bastidores e esta luta internacional entre o tecnofeudalismo, que é um produto do capitalismo do Ocidente, agora sendo peitado pelos BRICS, pela China, pela Rússia, pela Índia, que é um partido
um país hoje governado pela extrema-direita, mas que não faz parte deste bloco, apesar de ser governado pela extrema-direita. O Putin é um cara de direita, também não está neste bloco no momento, né? Então, é um mundo do tecnofeudalismo baseado nos Estados Unidos, vamos dizer a verdade, né? As grandes empresas são todas de lá, Amazon, Google, Meta, etc. e tal, e os BRICS se tentando enfrentar, porque isso é um movimento político, né, Edgar? Não por acaso o Elon Musk tenta eleger o chanceler da Alemanha. Isso, muitos outros estão fazendo o mesmo, mas, como disse o Edgar, por debaixo do pano. O Musk dava a cara a bater, né? Eu quero eleger o nazifascismo na Alemanha, o Bolsonaro no Brasil, né? E dando a cara a tapa. Então, a gente tem que estar esperto para isso. Não, e o interessante, Azen, que você citou a China, a Rússia, etc., que tem governos de direita ou extrema-direita, mas que não embarcam nessa onda americana, porque eles têm a clareza de que tem que preservar o Estado-nação, porque, inclusive, dali brota o poder deles, né? Se eles jogarem por água o seu Estado-nação, eles estão jogando por terra o seu Estado-nação, estão jogando por terra também o seu poderio. Ao contrário desses nossos líderes de extrema-direita com complexo de vira-latas, como Bolsonaro e Milei, que estão dispostos a rifar seus Estados-nação para ir lamber as botas do Trump, né? Eles têm mais noção de onde brota o poder deles, né? É isso aí, queria agradecer muito, Edgar, então, por sua participação de hoje. Daqui a pouco já estou mandando lá, Edgar, o pedido para o seu corte, para essa explicação boa que você deu desde lá de trás, falando da China e também sobre essa questão dos algoritmos. Um grande abraço para você e até a semana que vem. Valeu, Edgar. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.